Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que são os imóveis tombados e como a gente deve trabalhar com eles na hora de aprovar um novo projeto, uma reforma, enfim. Como sempre, eu vou tentar ser o mais didática possível, evitando usar muitos termos técnicos, ok? Qualquer dúvida, você pode escrever aqui também nos comentários e a gente procura responder o mais rápido possível. Bom, o imóvel tombado. O que é um imóvel tombado? É quando um imóvel ele tem um valor histórico ou cultural, ou muitas vezes até ambiental, para o município, para o estado ou para a federação, tá? Então, de que forma que isso funciona? Se aquele imóvel ele foi um imóvel histórico, ele vai ter uma resolução própria que vai evitar que o valor histórico dele seja perdido numa eventual reforma, ok? Então, primeiro nós temos 3 esferas de tombamento. Pode ter o tombamento municipal, que aqui em São Paulo se chama Compresp, o tombamento estadual, que aqui em São Paulo se chama Condefat, e o tombamento nacional, que é o IPHAN. Tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos muitos imóveis tombados pelo IPHAN. Aqui em São Paulo é normal acontecer, na cidade de São Paulo é normal acontecer de que quando o Condefat tomba, muitas vezes o Compresp tomba também, ou quando o Compresp tomba, o Condefat tomba também, tá? É muito comum. Então, essas são as esferas de tombamento. Depois, nós temos os tipos de tombamento de acordo com o tipo de imóvel. Então, um tombamento, vamos supor, ele pode ter o imóvel tombado, pode ser um bairro tombado, e aí na legislação própria vai ter um perímetro de tombamento, e aí todos os imóveis que estiverem dentro desse perímetro de tombamento vai seguir uma resolução, regras específicas de construção. Aqui em São Paulo nós temos isso, por exemplo, no Pacaembu, no Sumaré, na Lapa, tem alguns lugares que a gente tem essa legislação de tombamento própria, nos Jardins, né? Que é um bairro é tombado. E aí nós temos a envoltória de bem tombado. O que é isso? A envoltória de bem tombado é quando o órgão ele tomba o imóvel, que tem valor histórico e cultural, mas aí em torno de 300 metros desse imóvel, desse tombamento, desse imóvel tombado, também é protegido. Ou seja, toda e qualquer reforma na envoltória do bem tombado tem que passar por uma anuência do Condefat e do Compresp também, dependendo do tipo de tombamento, dependendo de qual foi o órgão que tombou, se foi municipal ou o órgão estadual, tá? Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de tombamento, de esferas de tombamento, municipal, estadual e federal, e depois 3 tipos de formas de tombamento, ou tomba um imóvel, ou tomba um perímetro, um bairro, ou tomba a envoltória, na verdade, do bem, né? Do bem que já é tombado, ok? E de que forma que a gente lida com isso? Bom, quando o imóvel é tombado, normalmente existe uma resolução que orienta pra gente tudo que pode ser feito no imóvel e o que não pode ser feito no imóvel. Então é super importante puxar essa resolução, que ela tem força de lei, pra gente verificar o que pode ser feito no imóvel. Quando o perímetro é tombado de um bairro, por exemplo, no caso do Pacaembu, aí tem uma resolução especificamente dizendo quais são os lotes e de que forma que a gente tem que tratar os lotes ou o perímetro. Nos Jardins a gente tem até separado por região, tá? E quando é envoltória de bem tombado, o que a gente faz? Bom, se na resolução de tombamento não tiver nada escrito especificamente o que deve ser feito pro bem envoltório, não tem muito o que fazer. A gente tem que simplesmente pegar o projeto atendendo à lei de desocupação do solo e passar pela anuência dos órgãos que tombaram o imóvel, aqui em São Paulo, como eu falei, Compresp e Condefat, por exemplo, tá? Ou se for um tombamento do IPHAN, passar pela anuência do IPHAN. E é esse colegiado desses órgãos que vão decidir se o projeto que a gente está apresentando vai afetar de alguma forma o valor histórico, cultural ou ambiental daquele bem que é tombado, tá? Então, se o seu imóvel tiver envoltória de bem tombado, não tem regra específica, a não ser que esteja escrito na resolução, tá? Se você está, por exemplo, num bairro tombado, onde tem as restrições específicas, limita coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, gabarito, e aí ele for mais restritivo que a lei de zoneamento, obrigatoriamente a gente tem que atender às restrições de tombamento, tá? Então, toda vez que a gente tem uma lei ou uma resolução que são concorrentes, a gente sempre vai adotar aquele que é mais restritivo. Que aí, obrigatoriamente, quando você for passar nesses órgãos de aprovação, a anuência pode acontecer com maior tranquilidade,
ok? Acho que era isso por hoje. Até mais.